A paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso primeiro dia do curso de recursos visuais. Nós vamos aprender hoje sobre recursos visuais multifuncionais. Você sabe o que é recurso visual multifuncional? O recurso visual multifuncional é um recurso que você pode usá-lo de várias formas. Hoje nós vamos falar como aproveitar um único recurso em várias ministrações ou em várias aulas. No módulo 1 de hoje, vamos falar sobre fundamentos pedagógicos. 1.1. Como a criança aprende? A criança aprende principalmente pelo estímulo visual, associação simbólica, experiência concreta e participação ativa. Estímulo visual, ela aprende pelo que ela vê. Associação simbólica, ela associa o objeto a conteúdo, tá bom? Experiência concreta, o que ela pode pegar, tá? Por exemplo, eu vou pegar essa presilha, né? Eu consigo tocá-la, eu consigo senti-la e consigo perceber pelas mãos que ela é uma presilha. Isso aqui é uma experiência concreta, tá bom? Participação ativa. Então você vai fazer uma ministração, coloca as crianças participarem para fazer um teatrinho, para segurar os recursos, porque a criança gosta de participar e ela aprende também quando ela participa, tá bom? Recursos visuais tornam o conteúdo bíblico mais compreensível, mais memorável e mais aplicável. Se você usa recursos visuais, você com certeza terá uma criança que vai ter uma experiência com a Bíblia, da qual nós lá atrás não tivemos oportunidade, e você vai saber que ela vai guardar essa experiência para sempre na memória, tá bom? O princípio central é: o recurso não substitui a palavra, ele facilita a compreensão da palavra. Então, não é porque você tem um recurso lindo, maravilhoso, que você pode abrir mão da Bíblia. Não, tá? A Bíblia é o centro e você sempre precisa estar conectado com ela. 1.2 vai falar sobre o princípio da adaptabilidade. O que é adaptar? É usar o mesmo material de uma forma diferente em cada aula, tá bom? Então, eu sei que essa presilha, ela serve para prender o meu cabelo, certo? Prender o meu cabelo. Prender meu cabelo aqui. Mas eu posso usar essa presilha para outra coisa? Posso usar essa presilha com outras funções. Por exemplo, eu posso colocar ela para fechar alguma coisa, eu posso colocar ela para prender um pacote que está aberto, um pacote de salgadinho, uma coisa que está aberto. É o princípio da adaptabilidade, tá? Eu posso usar o mesmo objeto com outras funções. Um bom recurso visual precisa ser simples, ser simbólico, permitir múltiplas aplicações. Se o objeto só serve para um tema, ele é limitado. Se serve para vários temas, ele é estratégico. Nós precisamos, como tias do Ministério Infantil, parar de jogar dinheiro fora. Porque às vezes nós compramos recursos visuais que são lindos, maravilhosos, mas que têm uma única função, que não é possível de adaptar, né? Como a apostila está contando aqui, é um recurso limitado. E isso não é legal, né? Porque custam caro, não são baratos, e um recurso que depois você usar para um certo objetivo, você não vai conseguir usá-lo de novo, tá? Quando eu comecei no Ministério Infantil, eu costumava muito comprar recursos temáticos. Vamos falar de Daniel na Cova dos Leões. Eu ia lá, tinha que fazer o Daniel, tinha que fazer os leões, tinha que desenhar a cova, entendeu? E eu achava que eu tinha que ter a sequência da história inteira. Com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, e a gente percebe que a gente não precisa falar da história em si, porque a história em si, principalmente nas pregações, a história em si, normalmente a gente ensina na sala de aula, na igreja. Nas pregações, a gente precisa adaptar esse conteúdo daquela história para as crianças. Então, como
O que a historinha de Daniel na Cova dos Leões pode ensinar? Ela pode ensinar sobre obediência, ela pode ensinar sobre fé e muitas outras coisas. Então eu preciso ter um recurso que fale sobre esses possíveis ensinamentos que a história me dá, tá bom? O módulo 2 já começa a nos dar um exemplo de um recurso que pode ser usado em várias ministrações. Vamos lá. O coração. O coração de sentimento, não o coração de carne, que é o formato do coração aqui nosso, verdadeiro, que a gente tem no peito, tá? Esse é o coração de carne. Mas o coração das emoções, tá bom? Primeiro eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer um coração. Aqui eu tenho uma folha de sulfite. Essa folha de sulfite pode ser um papel cartão, pode ser um papel de EVA, pode ser feltro, pode ser o que você tiver à mão. Você vai dobrá-la no meio, tá vendo? Assim, ó. Dobrá-la no meio. Vai desenhar o coração, a metade de um coração. Desenhei a metade de um coração, tá vendo? E vou recortar essa metade. Lembra que a folha está dobrada, tá? Então vou recortar a folha dobrada. E eu tenho um coração, tá bom? Eu não preciso ficar pedindo molde de coração para nada. E o coração é um recurso que eu posso usar de várias formas, tá bom? O que o coração representa? Representa o nosso interior, representa as emoções, representa decisões, representa entrega e representa amor. Então, um exemplo de um texto bíblico que eu posso estar usando o coração como um recurso visual. O que fala da cruz, né, para falar do amor de Jesus, eu posso usar o coração. Eu posso usar o coração para falar das emoções. Eu posso usar o coração para fazer um apelo, né, para levar a criança a tomar uma decisão de entrega. Eu posso usar o coração para falar de amor e de muitas outras coisas, gente. Então, às vezes a gente tem um recurso lá que a gente pode adaptar. Posso falar do pecado, né? Se eu fizer um coração com uma carinha triste ou machucadinho, eu posso falar do pecado também com o meu coração. Então, é um recurso muito adaptável e é um recurso que a tia do Ministério Infantil precisa ter no acervo dela, tá bom? Vamos lá. Aplicações possíveis do recurso coração. Entregar o coração para Jesus na hora do apelo, na hora da conversão. Cuidado das emoções, falar sobre perdão, sobre mágoa, sobre inveja. Amor ao próximo, generosidade e compaixão. Coração dividido, para falar sobre prioridades espirituais. Meu coração está dividido. Eu não sei se eu deixo o pecado, deixo de fazer tudo que eu gosto de fazer para aceitar Jesus, mas ao mesmo tempo eu acho que é o certo a fazer. Eu estou com o coração quebrantado, quero aceitar Jesus, mas ainda não decidi. Então meu coração está dividido, certo? E aí você pode levar ele a tomar uma decisão na sua ministração, falando que Jesus quer o nosso coração por inteiro, tá bom? Vamos lá. O 2.3 tem um exemplo de dinâmica que vocês podem usar. Aí na apostila de vocês, eu estou lendo a apostila, tá bom, gente? Então, tem um exemplo de dinâmica. Peça que cada participante participe, mostre o coração na câmera e responde. O que pode contaminar o coração? Como podemos proteger o nosso coração? Então, é um exemplo de dinâmica que vocês podem fazer na sala de aula. Muito bem! Eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre o recurso do coração para fazer um parênteses, tá? Quando você vai comprar um recurso visual, você tem que se perguntar: eu posso usar esse recurso visual em mais de uma ministração? É um recurso que eu posso ter
que ele tem clareza bíblica, ou seja, a criança vai olhar para ele e já vai remetê-lo ao que eu quero falar, ao que eu quero que ela entenda, compreenda da minha ministração. O recurso que eu vou comprar, ele é um recurso adaptável? Eu consigo adaptá-lo para outras aulas, para outras pregações? Se você fizer essas perguntas, com certeza você não vai comprar um objeto, um recurso que você vai ficar com ele guardado no armário, tá bom? Então é importante você sempre se perguntar isso, por mais bonito que seja o recurso visual. Não compre se ele não for adaptável, se ele não for multifuncional. O módulo 3 mostra pra gente o recurso da cruz. Vocês vão ver aí na apostila que eu coloquei para vocês um modelo de cruz de palito de sorvete, tá bom? Para vocês verem que vocês não precisam ter um recurso uau para pregar ou para ensinar suas crianças na sala de aula. O recurso do palito de sorvete vocês podem fazer com eles dentro da sala, ensinando eles a montar, que vai ser uma atividade que eles vão amar. Você pode levar já pronto e levar para eles colarem numa folha de sulfite. É um recurso concreto, uma coisa que eles vão construir, eles vão fazer e uma coisa que eles vão guardar sempre na memória. E é o jeito mais simples de usar, né? Porque uma cruz você faz com vários tipos de material e é um recurso que não tem como a gente não falar dele. Então ele é um recurso adaptável. Qualquer pregação, qualquer aula que você for dar para as crianças, com certeza você vai usar o recurso visual da cruz, tá bom? Não tem como você fazer uma pregação sem falar de Jesus, tá bom? Então vamos lá. O recurso 2, a cruz. Significado simbólico. A cruz representa sacrifício. Sacrifício de quem? Sacrifício de Jesus, tá? Então esse é o primeiro significado da cruz. Ela precisa nos remeter à crucificação, a todo o sacrifício, a todo o amor que o Senhor deu por nós na cruz, tá? O segundo é o amor, que eu acabei de falar. A criança, quando olhar na cruz, ela tem que sentir amor, tá? Não só a criança, mas, como eu costumo falar, não só as crianças de pernas curtas, como também as crianças de pernas compridas. Quando elas olharem para a cruz, elas precisam lembrar que foi um amor tão grande que levou Jesus a padecer ali, a sofrer toda aquela humilhação, a sofrer toda aquela dor, para que ele tivesse vida, para que ele pudesse estar aqui hoje. É interessante que a criança entenda que tudo aquilo foi por ele, por amor a ele. Ela sinta nela a humilhação, ela sinta nela o sacrifício, porque quando a criança sente, quando a criança leva para si, ela vai dar mais amor àquilo que Jesus fez, vai oferecer mais amor para as coisas de Jesus. A cruz também pode ser usada para falar sobre perdão. O perdão que Jesus nos ofereceu na cruz e que Ele nos pede para dar também para os nossos amigos, certo? Então, quando você for usar o recurso visual da cruz, você é um recurso completamente adaptável. Então, crianças, aqui nessa cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, por amor a nós, e perdoou tudo aquilo que a gente tinha feito de ruim, de mal, e agora Ele quer nos dar vida. Mas temos que não está aqui na apostila, tem que é a nova vida. A cruz também poder falar da nova vida, né? Nova vida, Ele quer nos dar nova vida, uma nova vida com abundância, uma nova vida próspera, uma nova vida de felicidade. Mas para isso nós temos que deixar para trás o pecado. E aí você traz Jesus para o centro da vida da criança, tá bom? E também sobre renúncia, né? Lembra do coração dividido? Criança, para que Jesus entre no seu coração, você precisa renunciar tudo aquilo que você fazia antes que desagradava o coração dele. Você está disposta a entregar sua vida para Jesus por completo, se arrepender dos seus pecados e deixar que Ele entre no seu coração? Então, a cruz é incrível.
tá? Não tem como você não ter uma cruz no seu acervo de recursos visuais aí. Vamos lá? Continuando. As aplicações possíveis da cruz. O amor demonstrado de Jesus por nós. Vamos falar sobre gratidão. Podemos adaptar a cruz para falar de gratidão. Tema 2. Tomar a própria cruz. Obediência. Nova identidade. Transformação. Perdão. Liberar quem te feriu. Tá tudo aí na apostila de vocês, viu, gente? É só seguir. Uma sugestão, a cada recurso visual, eu trouxe aqui 3 modelos de recurso visual para vocês. A cada final de recurso, do recurso, eu vou trazer também uma dinâmica, uma proposta de dinâmica para você realizar na sala de aula, tá bom? Espero que a aula esteja sendo clara, espero que vocês estejam entendendo, porque esse é um tema muito gostoso de estudar e eu deveria ter falado isso no começo da nossa aula, mas eu vou falar agora, que eu lembrei. Gente, criatividade não é dom, tá? Criatividade não é uma coisa que a gente que nasce com a gente. Criatividade, ela é construída, tá? Eu tenho que buscá-la. Então, é o que vocês estão fazendo aqui. Eu estou tentando passar para vocês como vocês usarem a criatividade. Com quem que prega para criança, que nunca aconteceu de chegar na igreja com a ministração escrita ou na cabeça, pronta, e chegou ali, o Espírito Santo fala, não quero mais falar isso, eu quero mudar a pregação. E aí, como se muda uma pregação infantil em cima da hora? Você levou os recursos para falar sobre o que você estava preparada para falar, como você vai adaptar a sua nova fala ali, que o Espírito Santo está direcionando, a usar os recursos visuais. Então, você precisa ter criatividade para conseguir fazer isso, tá bom? E você só vai ter criatividade se você buscá-la, tá bom? E outra coisa também que eu não falei é sobre o princípio de ética. Recurso visual não supera a Bíblia, tá bom? Então, antes de você escolher o seu recurso visual, você precisa ter tido um tempo com Deus, você precisa ter orado, você precisa ter estudado a palavra, ter se consagrado, para poder o Espírito Santo te orientar na escolha do seu recurso visual, ok? Então vamos lá para o exemplo de dinâmica que eu trouxe aqui para vocês. Peçam que as crianças levantem a cruz e respondam: o que mudou depois da cruz? O que precisa morrer em nós, ou o que precisa morrer em mim para que Jesus venha morar em mim? Legal, né? E bem facinho. Então, nós vamos agora para o módulo 4. E no módulo 4, eu trago mais um recurso para vocês, que é o recurso da lanterna, que também é um recurso muito fácil de adaptar. Meus queridos, eu estou trazendo para vocês exemplos, apenas para vocês aprenderem como fazer. Depois que vocês aprenderem isso aqui com a gente, você vai conseguir fazer isso com qualquer outro tipo de recurso. Vamos lá. A luz representa Jesus, verdade, direção, testemunho e discernimento. Então, vamos lá. Onde eu posso usar o recurso da lanterna? Posso usar o recurso da lanterna para falar que Jesus é a luz do mundo. Eu posso usar o recurso da lanterna para dizer que eu sou a luz do mundo. Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, usando o significado da verdade. A palavra de Deus é a verdade e ela é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Sobre direção, sobre testemunho, eu estava perdido, eu era pecador, mas a luz de Jesus veio sobre mim e eu pude conhecer. Posso usar para falar sobre Paulo. Gente, é um recurso maravilhoso, um recurso, e não precisa ser só a lanterna, tá? Você pode usar uma vela, você pode usar uma lamparina, você pode usar a própria luz da sala de aula. Então, você pode fazer da maneira que você tiver ali no momento, sem precisar ter um recurso maravilhoso. Se você tiver um recurso da lâmpada, claro, melhor.
com luzes ali, tranquilo. Mas se você não tiver, não se limite a não trabalhar sobre a luz com as suas crianças, porque você não tem um recurso visual que seja um recurso top, tá bom? Vamos lá então. Quais são as aplicações possíveis da lanterna ou da luz, tá? Jesus é a luz do mundo, para falar sobre salvação. Somos luz, aplicação sobre influência, nós influenciamos o mundo. Eu, por exemplo, tenho um mascote, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque esse mascote, ele é um vagalume. E vocês já viram quando vocês estão num ambiente escuro, numa mata, ou mesmo viajando, quando está tudo escuro, não tem nenhuma luz atrapalhando, e você consegue ver os vagalumes? Hoje a gente não consegue ver muito, porque eles estão praticamente em extinção, mas antigamente se via muito. Não tem como você não ver um vagalume na escuridão. Então, quando eu busquei direcionamento para fazer o mascote, eu pedi ao Espírito Santo que eu queria um mascote que fosse intencional, que tivesse um sentido. E o lume, que é o meu vagalume, ele representa a luz de Deus, ou a luz de Deus em nós, tá bom? Então, a criança de Jesus, ela precisa ser um vagalume, ela precisa levar a luz para a escuridão da vida das outras crianças ou das outras pessoas, tá bom? Então é uma aplicação que eu faço com esse mascote sobre influência, sobre a gente influenciar o mundo mesmo. Então, quando você vai escolher um mascote, um recurso, gente, precisa ser intencional. Não dá para escolher um recurso, a Deus dará, só porque eu achei bonito, ou um mascote. Eu fico muito triste ao ver que algumas tias estão fazendo do púlpito da igreja um palco, né? Aqueles milhões de mascotes infláveis, que a criança não sabe se ela olha o mascote, se ela olha para a tia que está com uma roupa completamente desesperada de cor, escalafobética, ou se ela ouve o que a tia está ministrando, ou se ela canta com a tia. Fica ali uma briga entre os próprios recursos que a tia levou. E a intenção não é essa, a intenção é que a criança esteja atenta à palavra que nós queremos levar para eles. Então, toma cuidado com as roupas que você usa, toma cuidado com moda. Eu, particularmente, não sou de entrar em moda. Porque os bonecos infláveis estão na moda. E daí? Qual a intenção deles? Que acrescenta dentro da palavra de Deus eu levar um elefante inflável para a igreja? O que acrescenta dentro da palavra de Deus eu levar um pinguim, uma foca, como eu já vi em alguns lugares, para a igreja? Para mim, não representa muita coisa, entendeu? Então, nós precisamos realmente focar naquilo que tem intenção, tá bom? A luz, ela também revela, certo? Nós podemos falar de santidade. Não tem pecado que fique escondido quando a luz chega, né? Quando Jesus, que é a luz, chega, o pecado vem à tona, tá bom? Então é interessante você falar também sobre isso. Caminho iluminado, que a gente já falou, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então você pode ali fazer uma fila com as crianças, pegar a lanterna, escurecer a sala e iluminando o caminho ali das crianças, para que ela entender que quem lê a Bíblia, né? Eu uso muito aquele recurso meu da Bíblia de luz, é um recurso intencional aquele. Talvez a pessoa que fez, com certeza ela não tinha intenção de que esse recurso fosse usado para pregar ou para ensinar a criança sobre a Bíblia. No entanto, o Espírito Santo usou aquela pessoa, porque aquele recurso, que na verdade ele é um livro para... Na verdade ele é um livro luminária, para iluminar, né, à noite. Você abre ali e tal, você pode pendurar, você vai procurar ele na internet, você acha ele assim. No entanto, foi um livro que deu para adaptar, para falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então você pode escurecer a sala, pegar a Bíblia na mão ali, acender ela e sair iluminando. Se você não tem Bíblia, usa uma lanterna, usa uma vela, usa o que você tiver à mão. Cuidado com vela, tá? Vela é perigoso, tá bom? Sugestão de dinâmica: apaguem a luz por alguns segundos e acendam a lanterna.
pergunte para a criança: a escuridão venceu a luz? Não, a luz vence a escuridão. Uma pequena luz faz diferença, como eu contei do vagalume. Faz muita diferença. Porque se você tiver uma pequena luz, você não vai tropeçar no objeto na escuridão. Você pode usar esse sentido para falar sobre o tropeço do pecado, que o pecado precisa ser um tropeço na nossa vida. E se a gente estiver iluminado pela luz, a gente vai conseguir ver o objeto que está na nossa frente e não vai cair em tentação e acabar, né, perdendo a comunhão com Deus. Interessante, né? Muito! Espero que vocês estejam gostando, porque é com muito amor mesmo, tá? Esse valor que a gente pede é um valor simbólico, e esse valor ele é levado todo para nos ajudar no nosso trabalho missionário. E vocês, além disso, quem investe no seu ministério realmente tem a intenção de fazer o melhor para Deus. Tem pessoas que querem tudo de graça, gente, querem tudo fácil, e isso não é legal. A gente precisa ter algum sacrifício para a gente dar valor nas coisas que o Senhor está oferecendo, tá bom? Vamos lá então, módulo 5, método para usar qualquer recurso. Vamos lá. Mostrar o recurso. Vamos lá? Estou mostrando o meu recurso de coração, tá? Crianças, vocês sabem o que é isso? Precisa acender a curiosidade das crianças, tá? Vocês sabem o que é isso? Ah, é um coração! Exatamente, é um coração. Mas vocês sabem o que nós guardamos no nosso coração? O nosso coração aqui do nosso peito, ele é um coração de carne. Se você tiver o recurso coração de carne, aquele recurso no formato do coração, você pode mostrar. Se você não tiver, você só coloca a mão assim, né? Pede para a criança colocar a mão para sentir o coração batendo. Mas a tia hoje não vai falar desse coração de carne que é enganoso. A tia hoje vai falar de um novo coração. Como assim tinha um novo coração? Ó, acendeu a curiosidade, tá? Me conta, crianças, você sabia que nós temos 3 corações? 3 corações? Como assim? É um método que eu uso para falar sobre nós sermos um ser trino. Então, crianças, nós temos o coração de carne, nós temos o coração da alma, que é o coração onde guarda as emoções, os sentimentos, e nós temos o coração do espírito, que é o coração onde o Senhor quer morar, que é o coração que a gente precisa guardar, porque é esse coração que o Senhor quer vai levar quando ele voltar, tá bom? Então, pergunte para a criança. Depois você precisa fazer uma conexão. Como é que está o seu coração? O seu coração, ele está livre do pecado? Você já se arrependeu? Você já pediu perdão para Jesus dos pecados que você cometeu? Ainda não? Eu tenho um recurso que ele é o coração emaranhado. Então você coloca a mão dentro e vai puxando a linha do recurso e vai limpando o coração vai ficando vermelhinho. Então, se você não tem esse coração, você pode desenhar de um lado o coração machucado, ferido, né, com pecado, sujo, e do outro lado do coração, o coração limpo. E aí é só você virar, tá bom? Não deixe de ensinar sobre isso para as crianças, porque você não tem um coração emaranhado ou um coração mais chique, mais bonito. Faça com amor, tá bom? E aplicar para a vida da criança. O Senhor hoje, Ele quer morar no seu coração, criança. Ele quer que você saia daqui hoje tendo um coração novo, entregando sua vida para Jesus. E aí já aproveita para fazer o apelo, tá bom? Uma sugestão de atividade prática para vocês fazerem como tarefa, tá bom? Escolher um dos 3 recursos que a gente apresentou aqui, criar 3 temas diferentes e preparar a apresentação de 3 minutos. Essa atividade nós fizemos na aula ao vivo, tá bom? Então algumas tias deram alguns exemplos. E você pode fazer aí olhando para o espelho, olhando para a câmera do celular, gravar e ir treinando para você conseguir fazer.
Nessa atividade, o objetivo é ter clareza bíblica, usar uma linguagem infantil, ter aplicação prática e criatividade, tá bom? Então, vocês viram aqui que quando eu dei o exemplo do coração, eu falei numa linguagem simples, não falei nada muito difícil, porque eu quero que a criança realmente entenda, tá bom? Agora nós vamos para o módulo 7. Erros comuns no uso dos recursos visuais. Usar recurso como enfeite. Recurso não é adorno, gente, tá? Pra gente usar como enfeite. Recurso é uma ferramenta espiritual, ou pelo menos é o objetivo dele ser, tá? Então o recurso não é só porque ele é bonito, como eu falei, não é só porque ele é lindo, porque ele é cheio de luz, cheio disso e daquilo, não. O recurso precisa ser útil, tá bom? Explicar demais. Não fica meia hora usando um único recurso, explicando, não. Falou, já volta para a administração, pega outro recurso, entendeu? Na verdade, o recurso, como eu disse para vocês, ele tem que ser autoexplicativo, tá bom? Quando a criança olhar para ele, ele já tem que entender a que você quer levar ele a guardar no coração naquele dia, tá bom? Então vamos lá. Não fazer aplicação. Fui lá, mostrei o recurso, tudo, e não apliquei para a vida da criança. Eu falei na aula sobre esboço no primeiro curso, sobre não ter um momento da aplicabilidade, tá? Para que isso serve para minha vida? Tá, é um coração do espírito, mas no que isso serve para minha vida? A criança vai se perguntar, senão vai ser uma historinha, mais uma historinha contada por uma tia que não vai ter aplicação nenhuma para a vida dele. E toda ferramenta bíblica precisa ter aplicação, tá bom? Tornar a dinâmica mais importante que a mensagem. Recurso não é palavra, ele é ferramenta, tá bom? O princípio de tudo precisa ser base bíblica, tá? Quando você for escolher um recurso, veja se ele tem embasamento bíblico ou se ele conta apenas uma história. Se ele contar apenas uma história, ele não serve para você usar em sala de aula e nem nas suas pregações, tá bom? E vamos para a conclusão, então? Antes de passar para a conclusão, vocês vão observar que a nossa aula teve um tempo um pouco menor do que a aula ao vivo. Por quê? Porque na aula ao vivo nós conversamos, nós interagimos bastante, tá bom? Damos exemplos, eu procuro ter uma interação com as tias. Por isso esse programa, tá bom? Para na próxima aula a gente estar junto. E se você não puder, não tem problema, tá? Depois você acompanha pelo vídeo. Vamos lá? Módulo 8, conclusão. O recurso simples gera mensagens profundas quando existe clareza bíblica, tem intencionalidade e tem aplicação prática para a vida da criança. O recurso, o poder não está no recurso. Não. O poder está em o professor ter clareza para comunicar a verdade para a criança. Então, não escolha um recurso aleatório só porque ele está na moda, gente. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Faça um recurso sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Obrigada, gente, e até a próxima. Deus abençoe.